Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a um episódio especial do Vozes do Planeta. Hoje vamos falar de banheiro. Dia 19 de novembro é celebrado e falado do Dia Mundial do Banheiro. E este é um episódio especial feito em parceria com o apoio do Instituto Água e Saneamento, justamente para a gente ouvir, entender e conhecer mais sobre iniciativas e falar sobre direito à água, falar sobre direito a acesso ao saneamento. Então, está muito legal. A gente vai ter 3 entrevistas que vão nos trazer uma perspectiva brasileira para essa situação. Mas por que falar de banheiro? Eu fui atrás de umas informações, só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. A gente vai falar um pouco disso nesse episódio, mas tem uma perspectiva aí para vocês terem em mente. Hoje, no Brasil, existem uma população de 216 milhões de pessoas, aproximadamente. Nós temos 249 milhões de celulares em uso. Isso dá mais de um celular por pessoa, certo? Agora, eu vou trazer para vocês os dados de banheiro. Hoje, no Brasil, 1.200.000 pessoas em todo o país estão em domicílios sem banheiro. Uma em cada 3 dessas pessoas são crianças de 0 a 14 anos. Ou seja, a gente está falando de um país que tem mais celular que banheiro. Fora que, em muitas regiões onde existe banheiro, os banheiros são precários. Então, se você foi ao banheiro hoje, quantas vezes você foi? Você imagina, pensa nessa perspectiva, numa situação sem acesso a um banheiro. Então, a gente vai falar sobre direito à água, a gente vai falar sobre saneamento e a gente vai trazer soluções também nesse episódio especial que começa agora. E lembrando que você pode já acessar diamundialdobanheiro.org.br. Este é um episódio especial feito pelo Vozes do Planeta com apoio do Instituto Água e Saneamento. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, agora para começar este especial, eu já falei de muitos dados na abertura do podcast, mas para a gente trazer a realidade brasileira, para a gente entender e conhecer a história desse Dia Mundial do Banheiro, só que aqui no Brasil, eu vou convidar a diretora executiva do Instituto Água e Saneamento, Marúcia Waitley, para nos falar sobre a importância da gente olhar para a questão do saneamento, para o acesso à água, para direitos, para tudo isso. E isso tudo acontece através do Instituto Água e Saneamento. Maru, bem-vinda. Que bom te ter aqui e que bom ter você para a gente começar a conversar e nos trazer essas informações, mas antes de tudo, nos conta do Instituto Água e Saneamento. Eu tenho a sorte, a felicidade de acompanhar ele desde o início, mas ele tem um histórico muito importante, vinculado justamente com esse Dia Mundial do Banheiro. Então, traz para a gente qual que é esse painel, esse histórico. É um prazer te ter aqui hoje nesse episódio especial. Olá, Paulina, obrigada, prazer estar aqui de novo com você. Feliz Dia do Mundial do Banheiro, né? Então, o Instituto Água e Saneamento nasce em 2019, né, com a missão de somar esforços para a universalização do saneamento e com foco principalmente no esgoto, entendendo, né, que o esgoto acaba sendo estruturante para a gente melhorar as condições de água também, e também pelo esgoto ser um déficit muito maior que a gente tem, não só no mundo, mas no Brasil, né? Então, o Instituto nasce em 2019 e desde então a gente vem trabalhando, né, com organização, disponibilização de informação, acompanhamento de políticas públicas, mas também com articulação e aumento, né, da visibilidade para o tema, onde a gente promove todo ano, essa já é a 5ª edição, né, do Dia Mundial do Banheiro Brasil, né? Na verdade, a primeira ação pública do IAS em 2019, até antes você estava até presente, foi no Dia Mundial do Banheiro, mas aí a partir de 2020 a gente começou realmente a organizar e dar visibilidade para a data, num contexto de pandemia. Então, as primeiras edições elas foram eventos, né, online, webinar, com uma rede de parceiros que nesses anos todos, né, desde até aqui,
São mais de 60 organizações bem diversas, né? Desde organizações do campo socioambiental, mas também muitas organizações que estão fazendo no chão, resolvendo o acesso a saneamento. Então, é uma rede bem interessante. O Dia Mundial do Banheiro, ele é uma data do calendário da ONU, né, que acontece no dia 19 de novembro, assim como tem o Dia Mundial da Água em março. Né. Ele é uma data que também está muito relacionada com o reconhecimento do direito humano à água e esgotamento sanitário, que acontece em 2010 pela ONU. Em 2015 tem uma importante resolução que reconhece que são dois direitos, o direito à água e o direito a esgotamento sanitário, né, com as suas especificidades, inclusive na questão do esgotamento sanitário, o acesso, né, a instalações seguras, o acesso de mulheres a instalações seguras, né, enfim, tem uma série de especificidades. E essa data a gente vem trabalhando nessa mobilização exatamente para dar visibilidade, para criar um dia para a gente refletir um pouquinho sobre saneamento, como é que é a situação atual e quais são os caminhos que a gente pode construir para garantir o acesso a todos, né, a banheiros seguros, né, por exemplo, isso faz parte das metas, né, do ODS 6, né, você garantir até 2030, a gente infelizmente está um pouco longe disso, mas enfim, essa data nasce dessa motivação, né, não só de falar do problema, mas também trazer mais gente para a conversa e, a partir disso, também começar a pensar em soluções, caminhos, como é que a gente resolve, né? Tanto que é meio o que tem no material todo do Dia Mundial do Banheiro, não só desse ano, né, no site Dia Mundial do Banheiro, mas também tem ao longo da trajetória, é possível ver ali, a gente, nesses anos, né, você já deve ter falado um pouco desses dados na abertura, não vou repetir de novo, mas a gente sabe que o déficit, né, de saneamento, ele não é, a gente tem um número nacional, digamos, 90 milhões, que é o que o SNIS traz, mas isso acontece de forma muito desigual, né? Então a gente tem lugares, situações, onde o déficit está mais concentrado, né? Seja do ponto de vista de regiões do Brasil, norte, nordeste, acabam tendo um déficit maior de esgotamento sanitário, e apesar de sul, sudeste, sudeste, principalmente ser menor, mas é muito maior em termos de quantidade de população, né? Então a gente tem estimativas de 90 milhões, metade da população, que ainda não tem um acesso adequado à coleta e tratamento de esgoto, né? Tratamento é bem maior, na verdade. E dentro desse a gente tem, né, por exemplo, alguns dados que chamam muita atenção. A própria Unicef, né, trabalha um estudo, né, em que ela olha quais são as principais privações das crianças e adolescentes no Brasil. E ela mostra que a principal privação é a falta de acesso a esgotamento sanitário adequado, né? Isso pega 12 milhões de crianças e adolescentes, dá em torno aí de quase 30%, ou seja, o que nós estamos fazendo no nosso futuro, né? Então, você pensar isso, olhando, por exemplo, escolas, 5 mil escolas no Brasil ainda não tem, foram construídas sem banheiro, enfim, a gente tem uma situação, esses dados vão alertando um pouco, né, do problema, mas no âmbito do Dia Mundial do Banheiro, a gente, conhecendo um pouco sobre esse déficit, a gente vem trabalhando 3 abordagens, né? Uma que olha para os desafios, mas também os caminhos para resolver esgotamento sanitário em áreas urbanas vulneráveis, né? Que é onde tem uma grande concentração de pessoas ainda sem acesso a esgotamento adequado, convivendo com esgoto a céu aberto, convivendo com problemas de doença, com enchente, etc. Né? Áreas rurais e pequenos municípios, né, onde também a gente tem uma falta de saneamento adequado, falta de acesso à água, falta de orientação para fazer fossa, etc. E uma outra frente que é a falta de acesso a banheiro e água para a população em situação de rua, que é algo que realmente é um tema super importante da gente trabalhar. Então, ao longo dessas edições todas, esses temas foram abordados, seja em mesas de conversas, mas também no âmbito da série Saneamento em Solução, que são séries, são a documentação de iniciativas, documentação em vídeo, né, de diferentes iniciativas que estão ajudando a resolver o acesso ao saneamento no Brasil. Pois é, a gente vai ter alguns exemplos bem práticos que estão em curso com relação a isso, com relação a acesso à água e com relação ao acesso a saneamento. Né? Hoje, 19 de novembro, mas você pode estar ouvindo esse
programa esse episódio em diversas épocas do ano, porque é um assunto, como eu falei na abertura, que a gente tem que ouvir, entender e falar o ano todo, né? Maru, eu queria focar muito nessa diferença, né? Porque muita gente pode achar. Eu lembro uma vez que a gente fez uma entrevista há muito tempo, quando estava em discussão sobre que tipo de regulação vai ter para o saneamento no Brasil, né? Como é que os governos vão atuar, tal, e você falou alguma coisa super importante que nunca saiu da minha cabeça, tanto que eu lembro até hoje, falando assim, porque falar de cocô e de xixi, ninguém quer saber, isso não dá voto, isso não dá promoção, isso não dá divulgação, isso não dá visibilidade de marca e tal. Então, eu queria que você falasse bem claramente para os nossos ouvintes entenderem. Existe uma diferença de acesso à água, né? Água que sai da torneira, água limpa, água de lavar a mão, água do banheiro, e o direito ao saneamento, né? Qual que é essa parte? Do que a gente está falando, Maru? Bom, o direito, né? A gente tem, desde 2015, a ONU reconhece o direito humano à água e saneamento, que além de ter, né, todas as atribuições que tem para todos os direitos humanos, também prevê, né, que você consiga garantir o acesso de forma que as pessoas tenham água potável, né, acessível do ponto de vista físico, financeiro, ou seja, não adianta só tá na sua torneira se você não pode pagar, né? De forma universal, então tem uma série de atribuições aí garantidas, e, aliás, é desde 2010, é uma importante conquista meio básica, né, mas é bem importante, né? Em 2015, tem uma nova resolução, né, que reconhece que são dois direitos. Você tem o direito à água e o direito a esgoto. Porque os dois juntos, você acaba, não, mas muito mais gente tem acesso à água do que tem a esgoto e acabava prejudicando. Então, ele prevê, né, que a água seja acessível física e financeiramente, né, prevê que isso, enfim, em relação a esgoto especificamente, tem algumas especificidades, né, como a forma de acesso seja aceita culturalmente, porque tem essa relação à água, de certa forma, a gente mais universal, digamos assim, a forma como você vai receber água potável, mas não necessariamente é igual para todos os países, todas as populações, a forma como se lida com o esgoto, né? Então também tem essa parte do acessível, e tem a questão de que garante dignidade, né? Que você tem acesso a um banheiro digno, né? Então o direito humano, ele garante essas várias, né? Ele propõe, né? Enfim, tem essas diretrizes. A gente, no Brasil, infelizmente, ainda não tem, apesar do Brasil ser signatário, né, a Lei Nacional de Saneamento, que foi aprovada, né, foi muito alterada a lei que existia em 2007, que foi a primeira lei desde a Constituição. Imagina, desde a Constituição demora quase 30 anos para a gente conseguir ter uma lei de saneamento, o que já vai dando um pouco de indicador, né, do quanto que não é exatamente uma questão tão tranquila do ponto de vista de governança, etc. Né? A gente demorou 20 anos. A gente tem essa primeira lei em 2007, em 2020 essa lei foi alterada, que é chamado Novo Marco Legal de Saneamento. Né? Essa lei, por exemplo, ainda não traz que o saneamento, a água e saneamento é um direito humano. A gente ainda não conseguiu ter nas leis, apesar do Brasil ser signatário. Né? Além disso, acho que tem uma outra questão que a gente também é importante olhar quando a gente fala de saneamento. São muitos dados, né? A gente sempre ouve um dado aqui, um dado, né? A gente recentemente teve divulgação dos dados do censo sobre favelas, né? E que mostra, esse é um bom exemplo, por exemplo, mostra que, né, tem uma quantidade ali, acho que 70 e poucos por cento da população identificada pelo censo em favelas teria acesso a esgotamento sanitário, né? Esse dado, a gente tem que olhar ele com esses dados, a gente tem que olhar com muita cautela, porque às vezes a gente, quando fala acesso, não é exatamente, tem uma distinção, né, entre você realmente ter acesso e você estar numa área de atendimento de um serviço. Você, por exemplo, você pode estar, aquela companhia atende essa região, então eu estou contabilizando quem está na área de atendimento. Não quer dizer que você tem acesso, de fato, seguro, garantindo, né, os seus direitos, né? Isso, por exemplo, com água é muito mais fácil até de você pensar, bom, eu estou numa área de atendimento, mas eu não tenho a água
ligada na minha casa. Ou eu tenho, mas falta água todo dia, né? Então, essa coisa do o que é seguro, é adequado, ele traz um componente, né, do acesso, né, que é diferente um pouco do atendimento. Então, é por isso que às vezes esses dados que a gente tem gerais no Brasil, eles devem ser usados com um pouco de cautela, porque às vezes você fala, tantos por cento da população tem acesso ao esgoto. Tá, ela tem acesso a uma coleta, ou no caso do IBGE, o IBGE contabiliza quem tem acesso à rede geral, quem tem o esgoto ligado na rede de águas pluviais, e quem tem fossa, não necessariamente sabendo qual que é a qualidade, né? Eu acho que esse também é um grande desafio que a gente vê não só para esgoto, mas também o saneamento como um todo, mas drenagem, o quanto a gente tem dados que se aproximam realmente para contar a realidade de cada local, que são fundamentais para você conseguir construir soluções. Maru, eu queria trazer um dado aí falando sobre realidade, né? Sim. Porque a gente tem esses dados múltiplos, mas existem realidades que, através de exemplos, a gente possa entender qual que é a gravidade e trazendo o mote desse ano, que são espaços de paz. Então, você, ouvinte, por exemplo, foi ao banheiro hoje, sei lá quantas vezes por dia. Agora, você imagina uma realidade sem banheiro. Isso é uma realidade, por exemplo, que em escolas, em áreas rurais aqui do Brasil, que não têm acesso, isso tira, por um período de pelo menos uma semana, jovens que, em período menstrual, não querem ir para a escola porque não tem um Sim, banheiro. com certeza. Então, são situações cotidianas que trazem a importância do espaço de paz ser o banheiro, né, Maru? Que outro me veio isso na cabeça, né? Porque eu li esses dados de que existe essa fuga da escola por Sim, jovens sim, por conta sim. que não tem banheiro. Sim, diretamente relacionado com saúde menstrual, né? Você ter um banheiro, não só ter um banheiro, mas ter um banheiro adequado, ter um banheiro, né, separado, né, entre você com privacidade, digamos assim. A gente olhando os dados, por exemplo, do INEP, né, do Censo Escolar 2023, a gente tem mais de 5.000 escolas no Brasil que não tem banheiro. Imagina que a gente está construindo escola com dinheiro público sem banheiro, né? É algo quase inadmissível, se a gente for pensar, né? Porque como é que você constrói uma escola se você não faz um banheiro, né? Não faz um banheiro adequado? Se a gente for pensar em termos de pessoas que não têm banheiro no Brasil, nós estamos falando mais de 1,2 milhões de pessoas que têm banheiro, somando com pessoas que têm como banheiro só um vaso sanitário sem nenhuma coisa hidráulica ou um buraco, a gente está com mais 2,3, estamos falando de mais de 3 milhões de pessoas que realmente não têm acesso ao banheiro, e que além dessa questão, né, numa questão de paz, mas paz ligada, por exemplo, à sua dignidade, né, sua dignidade para poder não só ter um banheiro acessível para suas necessidades, mas também para tomar banho, para poder sair, sei lá, fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, né. A gente também, considerando, né, a situação do mundo hoje, né, num ano onde a emergência climática chegou com tudo, né, onde a gente tem conflitos acontecendo em diferentes lugares do planeta, desastres climáticos, né, espalhados, né, no Brasil, enfim. Né. Essa questão fica mais urgente ainda, porque um evento climático extremo, etc., ele pode destruir, interromper, danificar uma estrutura, seja do seu banheiro em casa, seja do seu esgotamento sanitário. Isso tem impactos na saúde, então também é algo que na a realidade atual a gente construir um saneamento mais resiliente, né, que seja capaz, né, de se manter em relação né, se manter ou pelo menos se recuperar rapidamente, né? A gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no início do ano, né? À medida que, né, as enchentes, você tem todo um colapso dos sistemas de abastecimento, toda uma questão de contaminação em relação ao esgotamento sanitário. A gente vê agora na Amazônia todo um colapso, né, de acesso à água e assim a falta do esgotamento adequado, né? A gente tem aí impulsiona uma série de doenças, né? Então, realmente, eu acho que esses dados acho que só trazem, né, mais visibilidade para o quão é importante a gente olhar
para isso. E aí acho que essa questão, né, que você começou falando numa outra pergunta, Paulina, de que é um assunto que não dá voto, não sei o quê. Eu tenho refletido e estou revendo essa minha fala, sabe? Teve uma pesquisa esse ano mostrando qual que era a percepção das pessoas em relação aos problemas ambientais dos seus municípios. E dos 5 principais problemas, 4 deles tinham a ver com o saneamento, né? Então você tem a questão da falta de água, a questão das enchentes e a questão do esgoto. Então, eu acho que a gente já está num momento em que essa fala de que não dá voto, de que as pessoas não estão percebendo, é cada vez mais ultrapassada. Acho que as pessoas estão percebendo, sim, né? Acho que hoje no Brasil a gente vê alguns dados, por exemplo, né, de praias, né, 7 em cada 10 praias está contaminada por esgoto. A gente vê os dados, por exemplo, do monitoramento que a SOS Mata Atlântica faz dos rios da Mata Atlântica. Pô, 20% dos rios qualidade ruim, 70% com qualidade irregular. Por quê? Boa parte desses rios estão sendo poluídos por esgoto, né? A gente chega numa cidade, você conhece muito sobre ela na hora que você olha o rio dessa cidade, né? Então, e hoje a gente vai ver a maioria dos rios urbanos no Brasil, eles estão contaminados, né, por esgotos, né? Mostrando um pouco ainda o quanto a gente já está longe de resolver, mas ao mesmo tempo também dando um alerta, porque na legislação brasileira de 2000, essa nova legislação de saneamento, a gente tem uma meta, né, definida ali, que até 2033 a gente tem que universalizar o acesso à água e esgotamento sanitário, né? E acho que esse tempo está correndo, né? Tem muitas mudanças no campo do saneamento hoje no Brasil. A entrada da iniciativa privada é uma realidade, né? Até 2026, 18 estados do Brasil vão estar com concessões de água e esgoto regionais para a iniciativa privada, mas tem um grande desafio, né? Que é o quanto que a gente consegue, somente com a parte da prestação de serviço, resolver de fato o déficit. Eu acho que talvez uma das grandes lacunas que a gente precisa avançar no Brasil, para que nos próximos dias Mundial do Banheiro a gente esteja falando de dados um pouco mais animadores, né, é fortalecer saneamento como política pública, né? A gente ainda não tem no Brasil um sistema nacional de saneamento, né, por incrível que pareça, tão importante que é esse tema. E acho que tem grandes oportunidades, né? Acho que não só esse novo momento que o saneamento vive no país, que acho que além da população estar mais atenta às questões de saneamento, também a gente está num momento diferente do saneamento. O saneamento tem muito mais visibilidade hoje, mas eu acho que tem uma última questão que torna ainda mais urgente e importante a gente avançar, que tem a ver com os eventos climáticos extremos, né? Os serviços de saneamento em geral são extremamente vulneráveis aos eventos climáticos extremos, né, que se dão pela água, seja por conta do excesso de água, seja por conta da falta d'água. E eu acho que a adaptação climática, né, que ela vem com tudo agora, eu acho que ela vai ser uma grande oportunidade para a gente dar um salto, de fato, no acesso a saneamento no Brasil. Assim a gente espera do IAS. Exato. Minha última pergunta, Maru, era justamente nesse sentido. A gente está, nesse dia 19 de novembro de 2024, está saindo um site, tem toda uma campanha que está começando, apenas começando, né? Tem um site que é o diamundialdobanheiro.org.br, onde tem tudo lá, o tamanho do problema, sobre o histórico desse Dia Mundial do Banheiro, sobre o trabalho do Instituto Água e Saneamento, mas principalmente vem iniciativas e soluções que vocês estão mostrando, né? Então, a gente falou bastante de uma atuação dentro de política pública, né? De um trabalho mesmo, né, de cidadania, de que cada um de nós pode fazer isso, né, olhando para o seu município, olhando para a sua rua, olhando enfim, para a realidade onde você está, e ver uma participação popular dentro da política importante. Mas existem também uns trabalhos, a gente vai ouvir agora, nessa segunda etapa do episódio, muitas iniciativas que podem ser feitas, e o trabalho voluntário dentro de áreas mais vulneráveis que podem trazer grandes soluções, né, Maru? Como é que o Instituto olha para isso e trabalha com isso? Boa pergunta, Paulina. Realmente, acho que todo esse cenário, né, às vezes começa a dar até um pouco de desânimo, né? Mas é uma das coisas que o Instituto vem trabalhando desde a sua fundação,
não só, né, na linha de somar esforços, conversar com diferentes atores, mas também buscar perspectiva. Como é que resolve, né? E acho que não no âmbito do Dia Mundial do Banheiro, também junto dessa rede de parceiros, também tem muito esse espírito, né? E acho que essa junção, a gente começou a trazer até um carimbo para o Dia Mundial do Banheiro Brasil, que é saneamento tem solução, né? Em torno disso, as discussões daqueles 3 eixos que eu falei, né? De população em situação de rua, banheiros públicos, áreas urbanas vulneráveis e ocupação urbana, áreas rurais, a gente não só tem os debates, teve os debates ao longo desse tempo, como a gente no IAS começou a desenvolver uma websérie. Então são vários episódios, já está na 4ª temporada que vai sair agora, e cada temporada traz pelo menos uma iniciativa mostrando, olha, aqui no rural, a gente está conseguindo fazer isso aqui para garantir água e saneamento mais adequado. Tem uma série de iniciativas relacionadas com áreas urbanas também, né, desafiadoras, e com essa frente que acaba passando, né, muito desapercebida e que é tão fundamental. Eu acho que ela é uma das que faz com que a gente realmente caia a ficha um pouco do que nós estamos falando quando é o acesso ao banheiro, que tem a ver com acesso à água e banheiro para populações em situação de rua. A gente tem experiências incríveis sendo documentadas, acho que a desse ano é maravilhosa, né? E espero que o pessoal goste e compartilhe e se envolva aí nessa soma de esforços para a gente melhorar e garantir um saneamento inclusivo e resiliente no Brasil. Maru, que prazer falar. Eu acho que essa entrevista é justamente a gente veio falando o que está, inclusive, no site da campanha que começa, né? A gente tem o tamanho do problema, mas a gente tem solução e a gente vai ouvir, então, agora, obrigada, Maru, e porque a gente vai ouvir agora 2 exemplos que estão nessa série que o IAS, que o Instituto Água e Saneamento preparou. Eu fiquei encantada de conhecer. Eu acho que vai inspirar vocês também a participar voluntariamente de soluções, né? De botar a mão na massa e ajudar para quem está encontrando caminhos em diferentes frentes. Maru, obrigado. Feliz Dia do Banheiro para nós. Feliz Dia do Banheiro para nós. Que o ano que vem seja melhor ainda. O ano que vem seja melhor ainda. Isso aí. Muito bem, agora temos um espaço neste episódio especial do Vozes do Planeta para falar de ações, para falar na prática como é que podem acontecer soluções. E a gente vai conhecer agora o GAS, o Instituto GAS, que é o Grupo de Atitude Social. Eu estou com o fundador aqui, que é o Christian Braga, para nos falar sobre algumas ações práticas que estão acontecendo com relação a pessoas em situação de rua e outros, né, outros segmentos da sociedade que precisam de ajuda e de ações e de participação coletiva. Christian, prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. E eu queria, então, que você já, né, como você é o fundador e idealizador do Instituto GAS, conta para a gente quando ele surgiu, quais são as principais bases dele. Olá, Paulina. Olá a todos os Vozes do Planeta. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês. Bom, como nasceu o GAS, né? Lá em 2016, a gente tinha uma situação muito complicada com as pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, na capital, onde as pessoas estavam morrendo de frio, né? Morando na rua, né? Então, gente morrer de frio em um país tropical é porque tem alguma coisa muito errada, né? E ali, então, eu comecei a sair, entregar sozinho coisas, né? Enfim, cobertores e tudo mais para a população em situação de rua. E aí, conforme o tempo ia passando, porque toda sexta-feira eu ia, começaram a se juntar amigos, né? Conhecidos, parceiros, enfim, eu sou professor, alunos vieram comigo, né? E aí, então, esse trabalho não parou nunca mais. Então, era toda sexta-feira. E aí passou de uma pessoa para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, enfim, hoje a gente é uma grande família que atende não só São Paulo, mas outras 8 cidades, né? E aí, Paulina, a gente começou a perceber, tendo esse contato mais íntimo com a população em situação de rua, todos os sofrimentos que eles tinham ali na pele, né?
Não era só passar o frio, não era só a questão da violência, essa coisa que é muito presente para eles, né? Essa falta de teto cria essa situação da vulnerabilidade extrema para eles, né? A gente começou a perceber a questão dos vínculos afetivos e da ausência deles, a questão do uso, né, de substâncias para poder conseguir sobreviver, né, que não são todos, mas são muitos, né? E a gente percebeu a questão da água, né? Porque imagina como é que uma pessoa que está maltrapilha, uma pessoa que não tem acesso à água, não tem como lavar a sua própria roupa, né? Porque a roupa para o povo de rua ela tem que ser descartável, né? Porque a pessoa não tem aonde lavar. Como é que ela vai conseguir tomar um copo de água? Eu consigo chegar como cidadão médio, né, de banho tomado. Eu consigo entrar numa lanchonete e falar, amigo, me dá um copo d'água, né? E ele me ofereceu um copo d'água. Uma pessoa que está sem asseio nenhum não consegue isso. Essa era só a ponta do iceberg. A gente começou a perceber, tá, mas e o banho? E o banho dessas pessoas? Como é que a gente conseguiria fazer para que essa dignidade fosse devolvida a essas pessoas? É quando, então, o gás traz o banho, né, nos trailers de banho do gás, oferecendo banho quente, né, completo para essas pessoas. A gente começa por aí, né? É muito bonito. Eu vi uns vídeos de entrevistas, né, com as pessoas depois de banho tomado, e são depoimentos de chorar, assim, de emoção. E aí eu te perguntava em off, né, antes da gente começar a gravar, o que a água lava, então? Bom, primeiro a água lava a alma da pessoa, porque é impressionante, Paulina, você vê a feição da pessoa antes do banho, e quando ela entra na cabine e toma aquele banho de água quente, sabe? E tira não só a sujeira do corpo, mas todas as impurezas, sabe? De energia. Na hora que ela sai daquela cabine, ela sai sorrindo. Ela sai uma outra pessoa. E impressionante, a gente tem no trailer a parte traseira, ela tem um espelho grande e uma pia para a pessoa poder escovar os dentes, para poder fazer a barba e tudo mais, para poder passar o batom, né? Nessa hora a pessoa se reconhece humana de novo. Olha que importante. Então ela entra muitas vezes cabisbaixa, monossilábica, sabe? E sai do banho se reconhecendo pessoa de novo. Vendo a pele com a barba feita e passando a mão no rosto, sabe? Como lembrando a pele. Isso é uma coisa que nós, aqui que temos casa, que temos acesso à água diariamente, a gente não se dá conta, porque aquilo, quem está nadando em privilégios, né, não consegue perceber a ausência que certas coisas faz ao outro que é vulnerável. Então, exato, nessa hora a gente percebe. Eu ia te falar justamente disso, né? Porque muita gente pode estar pensando, poxa, mas um banho não vai tirar a pessoa da rua, um banho não vai resolver o problema da pessoa, né? Para quem pensa de maneira simplista e sem empatia. Então, qual é o poder de poder olhar para um outro ser humano, enxergá-lo como outro ser humano e levar o mínimo de dignidade, Christian? Paulina, vou até te dar um exemplo, né? Aconteceu uma situação, uns meses atrás, um cidadão foi lá, tomou banho conosco, trocou todas as roupas, porque é o seguinte, o gás oferece roupas novas para todo mundo que vai tomar banho conosco. São roupas novas. É camiseta, é calcinha, sutiã, cueca, calça, meia, chinelo e tênis. Tudo novo para eles. E aí, esse cidadão foi, tomou banho, e aí fizemos toda a ação, porque a nossa ação começa às 8 horas da manhã e termina às 15 horas. E aí, então, os voluntários, cada um vai para sua casa, ou cada um vai fazer o seu passeio e tudo mais. E nessa ocasião, uma voluntária nossa foi passear no shopping e ela olhou esse atendido nosso, esse assistido nosso. E o mais bonito e o mais emocionante para a gente é que ele estava incólume na paisagem do shopping. Então ele era um cidadão incluído na nossa sociedade.
onde todos passavam por ele e ele era mais um entre nós aqui. Ele não era uma pessoa indesejada que estava maltrapilha ou mal cheirosa. Ele era um cidadão que ele estava, inclusive, sentado naqueles sofás de shopping, sabe, que fica no meio do passeio, sentado com as pernas cruzadas e lendo um livro. Na hora que a gente viu isso, sabe, porque ela mandou a imagem pra gente, a gente chorou juntos. Sabe por quê? Porque ele voltou a ser humano entre todos, sabe? Entre todos que, de maneira convencional, nas convenções sociais, a pessoa só considera o outro humano quando ele é igual a si próprio, sabe? Isso é triste. Mas não, o ser humano, ele tem várias vertentes. Ele tem desde aquele que está no substrato da última camada social, até aquele que vive com o abuso, inclusive, dos privilégios, né? Então, assim, e foi muito bonito para a gente ver ele sociabilizado ali, sabe? Ele dentro de um papel social, no shopping, sentado com a perna cruzada, lendo o livro dele. Para a gente isso daí foi super especial. Então, o banho, ele traz de volta a dignidade. A dignidade automática, sabe? Automática. Esse acesso à água, a quem não tem, é uma magia que nós que temos isso todo dia, não conseguimos perceber, sabe? Perceber o quão importante é a gente ter isso daí todos os dias. Só para a gente finalizar, eu queria que você comentasse uma outra ação que vocês estão ainda, pelo que eu entendi, testando, né? Que é o banho dos pets, das pessoas em situação de rua, e também como é que as pessoas podem... como é que funciona o voluntariado, enfim, dentro do Instituto, Christian? Bom, a gente tem um trailer também para animais, porque a gente percebeu que muitas vezes o último vínculo afetivo da pessoa em situação de rua é o seu cachorrinho, o seu gatinho. Então, a gente falou, bom, a gente precisa fazer um trailer para poder dar banho especialmente para eles, porque a gente não pode sequestrar o tempo da cabine de banho humano para os animais, porque é muita gente para atender. Então, a gente direcionou os esforços para fazer o trailer está pronto e já está funcionando, né? Já está funcionando, enfim. E muitas vezes, Paulina, o animal, ele é o último vínculo afetivo real da pessoa que está em situação de rua. Então, para a gente foi muito importante dar esse abraço coletivo, sabe? Na pessoa em situação vulnerável. E aí vão todos limpos, né? Embora depois, sabe? Vai com o pelo limpo, cheiroso, cheio de shampoo, sabe? Vermifugado, sabe? Com antipulga e tudo mais, uma coisa maravilhosa, né? Então isso daí é importante, é um desdobramento do nosso trabalho que a gente viu que era importante ter, era também dar atenção para o melhor amigo deles, né? Muito bacana. Agora, quem quer participar do nosso trabalho, né? O Instituto Gás, ele abre as convocações de voluntariado através dos nossos stories do Instagram, tá? Então, nosso Instagram é @InstitutoGás, @InstitutoGás. Ali, então, na semana, a gente sempre coloca nos stories a nossa convocação, a nossa chamada, né? Para poder dizer quando vai ter a nossa atividade. Aí a pessoa vai, clica no link que tem, que envia ela para o Simpla, ela faz a inscrição. Nessa inscrição, ela passa, então, pelos nossos procedimentos de entrada para poder fazer o trabalho, onde ela vai receber as informações necessárias para poder trabalhar conosco no dia do voluntariado. E aquele que quiser, olha, eu gostaria muito, mas eu não moro em São Paulo, gostaria de contribuir, é evidente, o Gás, como não recebe recursos do Estado, a gente precisa de toda a ajuda possível para o nosso trabalho acontecer, porque são muitas pessoas ajudadas nas ruas e também nas comunidades, porque o Gás também ajuda aqui em São Paulo várias comunidades em extrema vulnerabilidade. Aí quem quiser nos ajudar, pode ajudar através da plataforma Apoia-se, que é apoia.se/Instituto Gás. apoia.se/Instituto Gás. E ali a pessoa pode contribuir a partir de R$20 mensalmente, cadastra o cartão ou através do boleto e pode ajudar a gente a fazer esse trabalho que é muito importante para trazer dignidade, né, para essas pessoas que muitas vezes já perderam tudo menos a vida. E a gente não pode perder essa gente, não pode.
muito bom te ouvir, muito bom conhecer mais o Instituto Gás, né? Nesse momento, como você colocou, né? A gente, de um lado, pessoas com muitos privilégios, de um lado, os super ricos, e de um lado, as pessoas mais vulneráveis, que são justamente as pessoas que não contribuem para esse sistema injusto, né? De capitalismo feroz, que são as mais afetadas. Então, que a gente possa olhar com empatia, que a gente possa olhar efetivamente com responsabilidade como cidadãos, cidadãs responsáveis com esse planeta, né? Sem sombra de dúvida. Eu te agradeço demais aí por esse depoimento e parabéns pelo trabalho, me emocionou demais e vou ver quando eu estiver em São Paulo tentar me voluntariar para participar. Valeu, obrigada, Cris. Vai ser muito bem recebida, viu, Paulina? Muito obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos do Voz do Planeta. Bom, e seguindo aqui este episódio e esta parte aqui deste episódio especial do Vozes do Planeta para este Dia Mundial do Banheiro, mas a gente está falando de direitos, de acessos, da importância de a gente olhar para isso. Eu tenho o prazer agora de convidar para falar com a gente sobre um outro exemplo muito bacana que já começou, que já está em curso, Ana Carolina Céspides, ela é coordenadora social da Teto, em São Paulo. Ana, prazer te ter aqui no Vozes do Planeta. Começando a nossa conversa, eu queria que você apresentasse o trabalho da Teto aqui no Brasil. Perfeito. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Eu amo falar sobre a Teto e está sendo um prazer enorme estar aqui, enfim, espalhando a palavra da Teto para vocês. A Teto é uma organização, uma ONG, né, não governamental, e ela começou no Chile, e atualmente a gente atua em 18 países da América Latina, e aqui no Brasil nós somos 7 sedes, sendo aqui a de São Paulo com maior capacidade operativa. E aí o modelo de trabalho da Teto é união, né, entre voluntários e moradores, atuando em comunidades precárias aqui de São Paulo, com o objetivo de construir moradias emergenciais e também projetos comunitários, entre eles os banheiros. É muito bacana. Sabe que eu sou chilena, né? Eu acompanhei o surgimento da Teto, porque existe muito isso lá no Chile, desde quando a gente é criança, estudante, ou não, ou voluntariamente, em vez da gente fazer a viagem de final de ano para curtir, a viagem de final de ano é para ir para comunidades para ajudar na construção e de casas, ou no caso de terremoto e outras tragédias ambientais, a reconstrução. Então, que lindo, né? Eu estou super feliz, especialmente feliz de ouvir mais sobre ações da Teto aqui no Brasil. E aí eu queria que você nos falasse sobre uma ação específica, um exemplo muito legal que foi construído recentemente, com uma parceria também muito legal, de banheiros comunitários. São 15 banheiros comunitários numa aldeia indígena, né? Guarani, eu acho, né? Isso. Conta pra gente aonde que quem fez essa parceria e aonde estão esses banheiros. Perfeito. A gente entende, né, que a moradia ela não é apenas ali a casa em si, né, mas uma série de questões que envolvem, como, por exemplo, saneamento, né, água potável, e como uma forma, né, da gente conseguir ampliar as atividades da Teto dentro das comunidades e não ficar somente ali na construção das moradias, surgiu os projetos comunitários, né? Então, a Teto ela atua juntamente com uma equipe fixa dentro das comunidades, realizando a nossa tecnologia social, nosso modelo de trabalho, que é definir em conjunto com a comunidade quais são as principais demandas daquele local, né? Então, por exemplo, a gente já construiu pontes, a gente já construiu muros de gabião, e numa desses pensamentos, né, o que a gente poderia complementar e, enfim, atuar ali unindo ainda mais a comunidade, surgiu de uma parceria com a Softs também e a Biosaneamento, os projetos comunitários. E ele começou especificamente ano passado,
mas esse ano a gente teve na aldeia indígena Pindomirim, que ela fica localizada no Jaraguá, um dos 7 territórios ali do Jaraguá. Então, a Teto teve todo um processo, né, de... E agora reconhecido. Isso, exatamente, muito obrigada. Teve todo um processo, né, de conversar com as lideranças, né, é uma cultura diferente, né, é uma cultura que está aqui urbanisticamente no local de São Paulo, mas também com toda a sua riqueza cultural. Então, a gente teve todo esse trabalho de conversar com eles, de entender se fazia sentido, foi muito interessante, e a partir disso nasceu... Ali a gente entende que os banheiros comunitários faz sentido para a comunidade, e eles também concordaram com isso, né? Enfim, muito pela sua questão cultural de preservar bastante esse pensamento de comunhão. Então, junto com as Softs, a gente construiu, foram 5 banheiros comunitários na aldeia Pindomirim. A gente fez um mutirão com os moradores, com o voluntariado e com a equipe da Softs, e juntamente com a construção desses banheiros, como a gente disse, né? Assim como a casa, também é necessário uma extensão, né, para pensamentos de saneamento e de água também. A gente acabou contribuindo com a instalação de 5 vermifiltros juntamente com os banheiros, que foi uma solução que já existia na comunidade, que já existia na aldeia, e a Teto pensou em conjunto, e se a gente também capacitar os nossos voluntários para, juntamente com os banheiros, implementar esse sistema de saneamento. E deu super certo. O Daniel, que é uma das lideranças de lá, acabou capacitando os nossos voluntários. Hoje em dia, também, a solução de vermifiltro faz parte das soluções da Teto. Então, foi literalmente uma troca, sabe? A gente acabou entendendo muito mais sobre a cultura, e aí a gente também introduziu esse modelo de saneamento para Teto. Então, foi incrível esse trabalho. Agora, no final de novembro, a gente vai estar voltando em uma outra aldeia, que é em Itaiandã, que também fica localizada ali no território Jaraguá, com a instalação de 6 banheiros também comunitários e também 6 soluções de vermifiltro. Me conta um pouco mais dessa tecnologia do vermifiltro, né? Porque, para quem está ouvindo a gente, existem diferentes formas, né? A gente está conhecendo nesse episódio as diferentes formas, não só de acesso à água limpa, mas também de devolver a água, né, limpa, para que ela tenha uma outra viabilidade, para que não contamine o solo, para que, né, aconteça isso. E a importância de fazer isso de uma maneira, por exemplo, numa aldeia indígena, é totalmente em sincronia com o solo, em não poluição do solo, enfim. Como é que funciona essa tecnologia? Sim, assim, por perfeito. cima. E aí, assim, por se tratar também de uma aldeia onde o acesso ele é um pouco mais difícil, né, soluções que estão diretamente ligadas na rede de esgoto, elas são um pouco mais difíceis. Né? Então, a gente pensou em evapotranspiração, enfim, só que como já existia essa solução lá na aldeia, então a gente acabou optando por isso, e é uma solução muito simples. Ele faz a filtragem dessa água, da água do esgoto, né, que a gente fala que é a água escura, e ele passa por uma caixa d'água. Ali tem alguns materiais orgânicos, então a gente tem palha, a gente tem algumas camadas de pedra, camadas de palha, e o material orgânico, que são as minhocas, que acabam se alimentando, né, ali do material orgânico que a gente acaba depositando ali no vaso sanitário, e aí ele passa por essa filtragem, né? As minhocas fazem esse processo, né, de se alimentar dessa matéria orgânica, passa por essa filtragem, e aí, a partir daí, do outro lado da caixa d'água, a gente tem uma outra tubulação que vai direto para um círculo de bananeiras, né? Então, aquela água filtrada, ela não para ali, aquela água já tratada, né? Não para ali, ela vai para o círculo de bananeiras, e ali ele alimenta
esse processo de crescimento das bananeiras. E aí você gera todo um ecossistema, né? Porque você também vai, isso contribui para o crescimento das bananeiras, e, enfim, que já vai gerar aí alimento para a população, para a comunidade. Então, totalmente. Acho que desculpa te interromper, acho que eu li também por aí que as bananeiras também têm um sistema de limpeza da água filtrante muito importante. Isso. Sim. Então, aí a gente, para o vaso sanitário, tem esse processo de passar, né, para o vermifiltro, e a água cinza, né, que a gente fala que é do banho e da lavagem das mãos, ele vai direto para o círculo de bananeiras, né, não faz esse processo ali de passar pelo vermifiltro, né? Então ele vai direto, e isso funciona muito bem nas aldeias, porque por se tratar ali de um sistema totalmente orgânico, né? Depende ali das minhocas, né? Não seria muito eficaz se tivesse muitos produtos químicos, vamos dizer assim, né? Então, isso também foi um acordo que a gente fez com a aldeia, e eles também super concordaram, já é uma forma que eles utilizam, e deu super certo, e estamos aí querendo construir mais. É muito bom, porque quando a gente fala de banheiros e vem a palavra bio ou eco, automaticamente Sim. As pessoas pensam no banheiro seco, né? E agora você está falando de uma solução que é, além de tudo, tem uma extensão do uso da água, né? Uhum. Não, perfeito. Não para ali, né? Todo aquele ciclo, aquela cadeia do ecossistema que as aldeias entendem super bem, que faz todo sentido. Agora, na próxima que a gente vai, na Itaindã, tem muitas plantações de bananeiras, então a gente já posicionou em locais estratégicos também para que a gente utilize, né, toda essa plantação para já gerar esse ciclo único, né? Que é usar o banheiro, passar pelo vermifiltro e já ir para o círculo de bananeiras, que já vai ali alimentando toda essa estrutura, e que vai gerar alimentos, e também não só para ali para as bananeiras, né? Mas para todo o solo, na realidade, né? Ali se faz todo o tratamento, você acaba passando para o restante do solo, né? Não ficando só ali. Isso contribui muito para você tornar aquele solo fértil e continuar, enfim, com outras plantações, né? As aldeias, elas têm bastante plantações, plantações de árvores nativas, frutíferas também, e o próprio alimento deles, né? Que é muito comum, assim. E além da questão da continuidade da água, né? Do uso da água, desse prolongamento, para a gente encerrar, eu queria falar da importância. Você falou, tem uma série de voluntários que aprenderam essa tecnologia, então, não só na aldeia, como na Teto. Então, a importância de replicar ações como essa para trazer soluções é meio que de volta à base, né? A gente está voltando para a base, né? Porque são soluções que a natureza nos dá, são soluções que estão à mão. Então, a importância também desse conhecimento compartilhado para que ele seja replicado em mais lugares, né, Ana? Não, perfeito. Informação, principalmente, né, de saber que existem outras formas, né, outros modelos de bioconstrução para que a gente consegue implementar, seja nas aldeias, e aí gera assim, um outro desafio também para os voluntários, né? Agora que eles conhecem essa forma, né? Como que a gente pode trazer isso para as comunidades urbanas, né? Que tem uma densidade muito maior, né? Que tem uma necessidade também, tem uma carência de sistemas de saneamento. Então, isso tudo estimula para que a gente consiga pensar em mais alternativas, pensar de forma diferente, sair um pouco da caixinha, porque com certeza isso acaba motivando muito mais os voluntários, né? Acaba gerando esse processo de conhecimento, e eles acabam retornando tudo isso para a sociedade. Então, assim, é incrível essa troca, porque a gente acaba literalmente disseminando aí para todos os outros locais, trazendo alternativas de
de outros modelos de saneamento para outros locais também. E é assim que a gente transforma o conhecimento dentro da Teto. E agora eu vou trazer mais outros exemplos aqui neste episódio, mas eu queria agradecer muito a participação, Ana Carolina Céspedes, da Teto São Paulo. Parabéns, muito legal. Eu vi uns vídeos, né, já dos banheiros comunitários instalados, mas principalmente de poder replicar essa tecnologia natural para que seja aplicada em mais lugares e levando saneamento, levando acesso e levando dignidade para mais e mais comunidades e parcelas da população menos favorecidas, né, como é o trabalho que vocês fazem especificamente. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço, Paulina, muito obrigada mesmo, de coração. É muito bom falar sobre a Teto, é muito bom também trazer esse conhecimento para as pessoas. O trabalho voluntário, ele, além de dar um apoio muito grande para as comunidades, né, ele também edifica o nosso ser. Então, fica aí o convite, né, para quem quiser fazer um dia, ajudar a gente nesse trabalho que é tão lindo e que transforma literalmente a vida das pessoas, tá bom? Muito obrigada. Maravilha, obrigada. Muito bom a gente ouvir iniciativas de pessoas e instituições, né? Instituições que são pessoas também, mas principalmente o trabalho voluntário para a gente se animar. Eu já me animei em participar voluntariamente de diversas iniciativas. Então, eu queria reforçar algumas coisas aqui. Você acessar o diamundialdobanheiro.org.br, também acessar as instituições, entrar nos canais do IAS, do Instituto Água e Saneamento, para conhecer mais sobre ações possíveis, né? A gente está falando de um mundo possível. E aí eu queria citar mais alguns, a gente ouviu aí o GAS, o Instituto GAS, a gente ouviu o pessoal do Teto com o biosaneamento, né, que estão fazendo. Tem outros projetos e iniciativas que estão disponíveis lá no diamundialdobanheiro.org.br para você conhecer melhor, que são, por exemplo, o projeto WASH, em parceria com o Habitat Brasil, que são melhorias habitacionais com foco em banheiros. A gente tem o projeto Sapiência Ambiental do Quará e Quá, que é de saneamento em aldeia indígena Guarani, como a gente ouviu agora há pouco também. O Ninho Social, que também a gente ouviu algo parecido, o acesso à higiene para a população em situação de rua. Logo vai ter novas temporadas dessa série lá no site do diamundialdobanheiro.org.br. E eu queria, então, reforçar que este episódio especial só foi possível graças ao apoio do Instituto Água e Saneamento, para que a gente possa replicar muito mais ideias e soluções e lutar, né, por água e saneamento acessível para todos, todas, todes. Eu sou Paulina Chamorro, fiz a apresentação e as entrevistas. Nós temos nos trabalhos técnicos toda a equipe da Compasso Colab e na produção e também numa parte do roteiro o André Cazé. E a gente volta a se falar no próximo episódio especial. Até lá! Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.